Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Lira. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu querido, minha querida, olha, a palavra de hoje ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 6. Eu vou ler apenas 5 versículos e nós vamos entender um pouquinho do contexto da palavra de hoje. Também você encontra essa passagem a respeito de Jesus do sábado em Mateus capítulo 12, versículo 1, mas a leitura vai ser em Lucas hoje. Então fica até o final que eu creio que você vai entender um pouquinho mais esse contexto e que nós vamos ser edificados com a palavra de hoje. Toda a honra, toda a glória para o nosso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações seja agradável ao nosso Redentor, a nossa rocha, amém? Então vamos lá, querido, querida. O título é Jesus é o Senhor do Sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando as espigas e as esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito no sábado? E Jesus respondeu-lhes, disse-lhe: nunca leste o que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer senão os sacerdotes. E disse-lhe: o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Louvado seja ao nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Amados, eu gostaria de dizer para você aqui que a tradição legal judaica tinha 39 categorias de proibição no dia de sábado e a colheita era uma delas, amém? Os mestres da lei, eles chegaram até a descrever um método, diferentes métodos para a colheita, e um deles era esfregar as cabeças dos grãos entre as mãos, como os discípulos faziam aqui nessa passagem que eu acabei de ler. A lei de Deus dizia que os fazendeiros deveriam deixar as bordas de seus campos sem arar para que os viajantes e pobres pudessem comer dessa generosidade. Se você for no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25, fala a respeito dessa colheita, como os discípulos estavam fazendo aqui. Que não poderia cortar a árvore, o ramo todo, mas sim só tirar a espiga. Porque se tirasse, ia destruir aquela planta. E faz sentido. Se você for lá no livro de Deuteronômio, você vai entender um pouquinho isso. Assim, os discípulos não eram culpados de roubar grãos, nem estavam quebrando o sábado, fazendo o seu trabalho diário nele. De fato, embora possam estar violando as regras dos fariseus, dos mestres da lei, eles não estavam violando nenhuma lei divina, nenhuma regra divina, amém? A cada semana, 12 pães, eles eram consagrados. E esses 12 pães, meu querido, minha querida, eles eram colocados na mesa, no templo. E por que 12? Porque eles representavam 12 tribos de Davi. As 12 tribos de Israel, desculpa aí. E quando Jesus ele se referiu a esse acontecimento que se encontra no livro de Samuel, capítulo 21, versículo 6, uma pincelada aqui, Davi, ele e seus valentes estavam fugindo do rei Saul, naquela época que o rei Saul estava obcecado em pegar Davi, né? Ele tinha as suas razões, estava temente que Davi seria rei, porque ele já sabia que Davi era um escolhido de Deus. Então, quando Davi chegou lá com o sacerdote, ele perguntou o que tinha para comer, e o sacerdote disse: nada, só os pães da proposição, que eram uns pães sagrados, amém? E o que aconteceu? Davi, ele pegou esses pães, ele comeu.
Ele comeu esse pão de Deus para os seus homens, para os valentes, porque ainda tinha um período longo para percorrer. Então, meu querido, Davi sabia, e os sacerdotes sabiam que só os sacerdotes poderiam comer, nenhuma outra pessoa poderia comer daquele pão sagrado. Então, quando Davi fez isso, ele quebrou uma regra. Então, quando Jesus ele mencionou isso a respeito de Davi, Jesus deu de entender aos fariseus: olha, se você está me culpando os meus discípulos, que nós estamos quebrando aqui a lei, você tem que culpar o Davi. Ele usou um exemplo perfeito aqui. O Davi ele fez uma coisa que era ilícita, comeu os pães sagrados. E nem por isso ninguém naquela época culpou o Davi. Amém? Então, essa mensagem aqui, ela me chama a atenção porque não só que Jesus sempre ele foi acertativo na sua palavra, mas a mensagem de Jesus era sempre uma mensagem coerente com o que estava com a situação naquele momento. Jesus, quando ele em toda situação que você vê Jesus dando uma resposta, ele sempre era acertativo, ele sempre também, ele sabia usar a palavra com sabedoria, ele dava exemplos na palavra, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Lógico, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele era sábio, ele era filho de Deus, nós sabemos de tudo isso, mas é um exemplo. É por isso que é muito importante nós lermos a palavra de Deus, entendermos. E às vezes, meu querido, minha querida, se você se encontra numa situação que vem alguém te acusar, se na hora você ficar assim, sem saber o que falar, você fala em espírito, pede: Senhor, me dá sabedoria agora para eu responder o que é correto, coloca as palavras certas nos meus lábios e Deus vai fazer você falar o que é certo naquele momento. Olha, querido, querida, toda palavra que vem negativa, acusadora, não vem do Senhor. Geralmente vem como aqueles fariseus, eles ficavam ali sempre observando Jesus e os seus discípulos. Se eles vissem uma coisa mínima, eles vinham logo apontar o dedo. Olha, você não está fazendo errado, você está fazendo errado isso aqui, você não está cumprindo o que é para cumprir, você se diz santo, isso, sei lá, sabemos lá o que eles pensavam, porque também não vou falar coisas aqui que eu não tenho certeza, mas toda palavra que vem para te colocar para baixo, que vem para te acusar, isso não é do Senhor. Toda palavra que vem para te edificar, para te levantar, para te dar força, sabe, essa palavra, ela vem de Deus. Aquela palavra que vem dentro da palavra de Deus, aquela palavra que diz: olha, você precisa fazer isso, com referência na palavra de Deus, não na palavra do homem, não aquelas palavras que você sabe quando vem do Senhor. Quando eu recebo uma palavra boa, uma palavra que vai me edificar, meu querido, minha querida, eu não só ouço, eu absorvo dentro do meu ser, eu guardo aquela palavra. Quando eu estou na igreja, que eu ouço uma palavra que, sabe, enche o meu espírito, eu me alegro. É algo que me traz alegria. E eu creio que também traz alegria para você, porque quando nós ouvimos a palavra, às vezes quando você está na palavra de Deus, você está lendo, você vê uma passagem ali, tem passagens que eu leio na Bíblia que eu me emociono, eu começo a chorar, parece que eu estou vendo aquela cena ali. E tem palavras assim que faz eu dar um sorriso, porque às vezes eu vejo como cada profeta de Deus agiu em certa situação. Amém? Cada um tem sua maneira, como você, como eu, mas nós fazemos parte de um só corpo. Cada um tem seu caráter, cada um tem sua maneira, mas Deus, o nosso Deus, é um só. E como nós devemos agir em situações contrárias, quando todos estão ali acusando, apontando o dedo, porque tem muitos para acusar, aqueles que querem realmente servir ao Senhor, aqueles que estão procurando se
santificar ao Senhor, aqueles que estão procurando uma mudança na sua vida. Aí, querido, minha querida, você encontra muitas pessoas te acusando, você encontra muita pedra de tropeço na tua vida, você encontra muita pessoa para estar querendo tirar a tua fé e querer tirar realmente aquela autoridade que Jesus Cristo te deu, porque ali, apesar que o acusador chegou, a autoridade de Jesus Cristo permaneceu diante dos seus discípulos que estavam seguindo ele, diante de todos. Por quê? Porque Jesus sabia o local dele, Jesus sabia como se portar, Jesus sabia, ele tinha conhecimento. Assim como você tem conhecimento, assim como você também sabe o seu lugar. O nosso lugar, a nossa posição aqui na terra, nós vivemos aqui, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos aqui de passagem, que isso seja bem claro e evidente no seu coração. Não dê ouvidos a pregações acusadores, a pregações errôneas, aquelas que dizem você pode, tudo você consegue, tudo é você é seu próprio Deus. Não, se submeça a Deus, se submeça a Jesus Cristo, se submeça à palavra, aos 10 mandamentos, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça um louvor, continue nessa fé, meu querido, minha querida, não deixe que nada tire a sua fé. Quanto mais venho te acusar, usa isso para te fortalecer, porque é o nosso Deus que nos sustenta com a destra da sua justiça, aleluia, glória a Deus, é o nosso Deus que nos dá força, e quando você sabe a sua posição, nada te detém. Pode aparecer 1000, pode aparecer quanto aparecer, você sabe a sua posição, você conhece, quem está dentro de você é maior do que o acusador ou a acusadora, porque o inimigo ele usa homens, mulheres, até crianças, idosos, ele usa a boca daquele que realmente não tem conhecimento, são cegos dirigindo cegos, guiando os cegos. São poucos que têm realmente uma visão espiritual. Estamos realmente vivendo uma batalha de tudo quanto é lado, mas sabe, quando a sua casa ela é firmada na rocha, ela não se detém, ela não cai. Então fique aí, meu querido, minha querida, fique na sua posição, que com isso você verá coisas tremendas na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima. Olha, foi um prazer estar com você. Se você quer fazer algum comentário, esse canal aqui está aberto para qualquer pessoa, nem que passando por aqui, você pode deixar seu comentário, não é só para os inscritos, para qualquer pessoa. Fique à vontade, eu desejo de coração que Deus te abençoe hoje e sempre, você, sua casa, amigos, parentes, vizinhos. E como eu costumo dizer, os que ainda virão na sua vida, até a próxima com Eliane Liri, e foi um prazer falar um pouco dessa palavra, que ela me edifica e ela te edifica, querido, querida irmã, irmão. Até a próxima, amém?